Olá, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a todos que estão firmes e fortes nesse propósito da leitura da Bíblia. Que Deus abençoe o seu dia. Nós vamos dar continuidade aqui o livro de Lucas, no capítulo 16, 17 e 18. O capítulo 16 de Lucas fala da a parábola do administrador astuto. Nós temos aqui também outros ensinos, que diz aqui a Bíblia, outros ensinos, e temos aqui o rico e o Lázaro. Então, a parábola do administrador astuto, a Bíblia já fala, né? Ele era muito astuto, porque ele era um administrador infiel. E uma vez, ele sabendo que ele ia ser mandado embora, porque ele estava sendo infiel com o seu senhor, ele usa da sua agilidade, né? Então Jesus conta aqui a história desse administrador que estava desperdiçando os bens do seu senhor. Então ele, sabendo que seria demitido, que seria dispensado, ele reduz as dívidas de todos os devedores para ganhar favores futuros. Olha como esse homem é astuto. Então ele vai reduzindo as dívidas. Diga-se passagem que não era dele, era do seu senhor. Ele vai reduzindo, para encontrar favores alheios no futuro. Então, o Senhor Jesus, até de então, ele elogia aqui a astúcia desse administrador. Embora esse método não é moralmente certo fazer isso. Então, Jesus está falando aqui que essa parábola ela ensina o que os filhos das trevas, por vez, é mais sagaz em seus negócios terrenos. Então, parece que o filho das trevas, Jesus estava explicando acerca disso. É aquele sangue no olho, é aquela coisa que não aceita de hipótese alguma a derrota. E muitas das vezes, quantas vezes os filhos de Deus se entregam, jogam a toalha de uma forma fácil. Nós não podemos, nós temos que lutar até o fim. Estava até comentando isso, já que é para lutar, então vamos lutar até o fim. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Lute até o fim. Então ele exorta aqui os seus ouvintes. Você veja que ele estava usando as riquezas para conquistar amigos. Então ele adverte que ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou a Deus, ou a riqueza, ou mamão. O verso 8 diz assim, no capítulo 16. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois o filho deste mundo são mais astutos do que no trato uns com os outros do que o filho da luz. Então ele elogiou, mas não concordou com a conduta dele. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradias eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Isso é algo glorioso. E Jesus aqui, ele continua com os ensinamentos, no verso 14 até o verso 15, que Jesus aqui ele é um confronto contra os fariseus sobre o amor ao dinheiro. Né? Os fariseus que amavam o dinheiro, então, ouvindo isso, começavam a zombar do Senhor Jesus. Então Jesus vai confrontá-los por este amor ao dinheiro. Tanto é que lá em Timóteo fala que não é o dinheiro, o problema nunca foi o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E isso nós temos que se policiar dia após dia. Nós sabemos que o dinheiro atende a tudo. Nós sabemos que o dinheiro traz o que você deseja, traz o conforto, mas nós temos que amar e confiar somente em Deus. No verso 16 ao verso 17, fala assim: outros ensinamentos, a lei e os profetas profetizam até João. Desse tempo em diante estão sendo pregados
pregados as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar a sua entrada nele. Então, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair a lei, o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então ele fala aqui que Jesus, ele veio trazer a graça, a misericórdia, a compaixão e o amor. E depois ele fala do divórcio, que nós já falamos de uma forma, em Mateus explica de uma forma melhor, se eu não me engano, no capítulo 11, acerca do divórcio. Então, Jesus, ele é contra o divórcio e tem ali todos os requisitos para você, que fala acerca do divórcio. Mas você podendo lutar, você podendo reconciliar, fazer uma corrente, fazer uma campanha de oração, faça, porque o nosso Deus, ele é contra o divórcio, tá certo? Então, Jesus, ele confronta aqui, e aqui no verso 18, fala aqui, 19, o rico e o Lázaro. E quem nunca ouviu o rico e o Lázaro? Você sabe que o rico, enquanto esteve aqui na terra, desfrutou tudo do bom e do melhor. Lázaro, porém, era um homem que temia a Deus, conhecia a Deus, mas sofria com a miséria e muita enfermidade no seu corpo. Ambos morreram. Um foi para o céu e o outro foi para o inferno. E quando o rico chegou no inferno, ele pediu, deixa eu avisar os meus irmãos, deixa eu avisar minha família, porque este lugar é horrível. Este lugar é horrível, deixa eu avisar. Então Jesus falou, tem os profetas, tem Moisés, para eles derem ouvido, eles têm que dar ouvido para tanto Moisés como para os profetas. Então, quando nós lemos acerca do rico e do Lázaro, cabe o homem morrer uma só vez. E depois vem o juízo que vai decretar ou que a pessoa ela vai para o céu ou para o inferno. Então guarde isso, cabe o homem morrer uma só vez. Amém? Então, morreu, vai vir o juízo, depois vem o juízo. No capítulo 17, fala aqui sobre os escândalos e que nós temos que perdoar. Então, pastor, por que os escândalos são inevitáveis? Porque nós somos seres humanos. A obra é de Deus, mas quem faz a obra somos nós, seres humanos. Nós somos errantes, falhos. Mas aqui na Escritura Sagrada está escrito, aí daquele que viu um escândalo. É melhor amarrar uma corda no pescoço e se jogar no rio. É ou não é? Ai daquele que vem os escândalos. Assim diz aqui o capítulo 17. Ele fala assim, ó, olha que coisa gloriosa. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, ai daquele que viu um escândalo. Então nós temos que vigiar, nós que conhecemos a palavra de Deus, porque um escândalo nosso pode sujar o coração de muitas pessoas, pode levar muitas pessoas para o inferno, pode deixar uma pessoa desagrejada. Então é isso aqui que o Senhor Jesus está falando. E também fala da fé e do grão de mostarda. A fé, ela é como se fosse um grão de mostarda, pequenininha. Então você não precisa ter uma fé grande, nós precisamos ter uma fé. E se você tem uma fé, você vai dizer para esses montes, sai daqui, vai para colar. É isso que Jesus está falando aqui. E quando nós exercitamos a nossa fé vai aumentando dia após dia, dia após dia. O meu justo viverá pela fé. Que
que eu e você, que nós venhamos viver pela fé. Amém? O poder da fé. Você usa a fé e a sua fé, ela vai crescendo. No verso 7 até o verso 10, fala do servo inútil. Então, pastor, o que é um servo inútil? Só faz aquilo que é ordenado. E muitas das vezes pensa que está fazendo o bem, mas só faz aquilo que foi ordenado. Então, o bom servo é que faz aquilo que foi ordenado e muito mais ainda. Aprenda isso. Se você é um servo de Deus, você vai além. Você faz mais. Do verso 11 até o verso 19, fala da cura dos 10 leprosos. E um desses que foram 10 que foram curados e um voltou. E este um era um samaritano. Jesus elogia a fé dele e fala: cadê os outros 9? Então, hoje nós vemos a mesma coisa. São poucas as pessoas que têm gratidão, consideração. Ele voltou, ele agradeceu. Tem pessoas que recebem o milagre, ela pede oração, ela pede para a gente orar, pede para a gente subir o monte, começa a vir para a igreja, Deus abre as portas, ela simplesmente desaparece. Do verso 20 até o verso 37, fala aqui do reino de Deus. O reino de Deus é visível, não é visível. Eu vou ler para vocês aqui do 20 até o 37. Vamos lá. Diz assim, ó. 20, a vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus vem de modo visível. Nem será, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disso, os discípulos chegará a tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressam em segui-lo, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de extremidade a outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Aqui ele está falando da sua morte e também da sua ressurreição. Amém? O capítulo 18 fala da viúva persistente, né? Aquela viúva, eu gosto muito de pregar acerca dessa viúva, que o juiz era iníquo, não temia a Deus e não temia homem algum. E diz assim as Escrituras Sagradas: não fará justiça os seus escolhidos que clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa, eu vou trazer o socorro. Você sabe que aquela viúva, sabendo que aquele juiz era iníquo, sabendo que aquele juiz era mau, ela oportunou, ela persistiu, ela perseverou. E o juiz, sendo mau, julgou a causa dela. Imagine Deus, que é bom, que é o Todo-Poderoso. Imagine se eu, você, se nós. Se você perseverar, pode ter certeza que a vitória é certa. A vitória é do povo de Deus. Então, se aquele homem era injusto e fez isso na vida daquela viúva, quanto mais Deus, que é justo. Amém? Continue perseverando, persista. Vamos na fé. No verso 14, fala da oração, né, do fariseu e o publicano, dois homens que estavam orando ali na praça. Aqui no verso 14, que diz assim essa oração desses dois homens: eu digo a vocês que este homem, e não há outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado,
e quem se humilha será exaltado. Então um batia a mão no peito e falava: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro clamava por misericórdia, era humilde. Então diz a Bíblia assim que, digo-vos, não há outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, mas os humilhados serão exaltados. Jesus e as crianças, aqui no verso 15, que Jesus falou: deixa, vinde a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E nós temos que ter esse coração puro, né? Jesus e o homem rico, né? Esse homem rico é o jovem rico que já tinha observado todos os mandamentos, que sabia os mandamentos, e ele perguntou: o que faço para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: vende todos os seus bens e dá para os pobres. Amém? E ele ficou muito triste. Ouvindo isso, diz aqui no verso 23, ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus? De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, ele amava mais o dinheiro do que tudo. Ele amava. O dinheiro estava em primeiro lugar na vida dele. Então, ele padeceu, ele sofreu. Jesus estava convidando aquele jovem para ser um discípulo. Vem, larga tudo, vem, me segue. Então, ele não quis. Ele ficou muito triste e diz assim: os que ouviram isto perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado pai, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber no presente. Era mais vezes mais. Amém? E na futura vida eterna. Amém. Glória a Deus. Ó, nós vamos receber muito mais de Deus. Está aqui um mendigo cego recupera a visão. Esse mendigo aqui, diz a Bíblia, aproximando-se de Jesus, de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, e ele perguntou: o que está acontecendo? Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim, tem misericórdia. Os que iam diante repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus disse: recupere a visão, a sua fé te curou. É o que nós estávamos falando. Ele usou a fé dele, ele exercitou a fé dele e voltou a ver. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. E que o nosso Deus seja também louvado através de nossas vidas. E aqui nós terminamos mais 3 capítulos e vamos em frente e vamos na fé. Que Deus abençoe a sua quinta-feira poderosamente. Esse amigo que vos fala, Pastor Rafael, se o nosso Deus permitir, amanhã eu estarei com todos vocês nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos.